Oiê! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Extraordinária noite para você, se estiver vendo à noite, e um extraordinário dia, se estiver vendo durante o dia. Mas, independente de ser dia ou noite, uma extraordinária vida para você. Que você tenha muitas alegrias, tenha muitas felicidades e que esse tema que nós vamos tratar hoje, você não precisa passar por ele, mas se caso esteja passando por ele ou conhece alguém que está passando por essa situação, que é depressão e ansiedade. Gente, quanta situação, quantas pessoas que estão aí nesse processo, muitas vezes nem sabem que é depressão, que é ansiedade. Tem muita gente que marca consulta comigo, com o tarô, e fala, Carmen, eu estou sob influência espiritual. E aí a gente percebe quantas má informações, quanta falta de informação que nós temos a respeito desse tema que é super importante. Então hoje nós temos um especialista no tema, Rafael, hipnoterapeuta, que vai nos ajudar a falar deste tema. E eu vou aqui aceitá-lo, né, que ele é nosso convidado, tem bastante expertise para nos ajudar nesse momento. Eu vou pedir a vocês que nos ajudem a divulgar essa live. Essa live é super importante. Tenho certeza que alguém está precisando nesse momento dessas palavras, dessas orientações, dessas informações. É utilidade pública. É muito importante que a gente espalhe essa live, essas informações. Vocês estão me ouvindo direitinho? Responde para mim aqui, por favor, escreva para mim. Alencar, boa noite. Paulinho Ferraz, boa noite. Brinha, Fer Bittencourt, boa noite. Edna, querida. Sheilinha, boa noite. Janete, boa noite. Angie Klein, boa noite. Tereza, boa noite. Serão todos muito bem-vindos. Que vocês possam aproveitar esse momento aqui que é extremamente importante. Eu vou aceitar aqui o Rafael. Ele entra. Enquanto isso, vocês vão convidando o pessoal, vocês vão mandando, né? Esse aviãozinho. Oi, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, Boa noite. bem-vindo. Rafael, que honra. Obrigado, Karen, obrigado pelo convite, boa noite. Todo mundo que chegar, que seja muito bem-vindo também, bem-vinda para a nossa conversa, que, como você falou, é importantíssima, né, Carmen? Sim, é utilidade pública, né? Ou seja, e principalmente uma coisa que eu acho, que eu estava falando, né? As pessoas às vezes confundem depressão. Eu sou veinha, né? Eu sou tia já, né? Você não viu, eu sou tia. A minha, né, lá atrás, a gente, esse negócio de depressão, esse negócio de ansiedade, a gente falava que era coisa de gente preguiçoso, de gente manhoso, sabe? Não era uma coisa muito não era bem vista, né? Hoje já está mais, ampliou esse conhecimento, as pessoas estão percebendo que é uma saúde, né, de psíquica, né, uma questão psíquica, então tem todos os problemas aí que antes as pessoas não tinham essa percepção, né? Então ainda é um assunto meio tabu, ainda tem muitas pessoas que não têm essa abertura para falar das coisas que estão acontecendo dentro de si, muita confusão, né? E aí você, será que ele, Rafael, vamos lá. Acho que caiu aqui. Vamos ver de novo, entrar ao vivo. Estava falando, vamos ver se ele. Enquanto isso, Oi, entrou. acho que já caiu, voltou. Voltou. Rafael, se apresenta, por favor. Então, prazer para quem estiver assistindo. Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou hipnoterapeuta Omni, né? O que significa que eu sou formado no maior instituto do mundo de hipnoterapia, presente em mais de 25 países. E eu sou especialista em ansiedade e depressão, e por causa dos meus resultados, eu já sou até monitor também nesse instituto. Além de ser extremamente simpático, generoso, né? Além de ter. Obrigado. Fala um pouquinho da sua história, tão bonita as suas histórias, né? Sobre a sua família, como que você entrou nesse universo. Olha, na verdade,
Muita gente não sabe, mas eu me formei, né? Vou contar a partir daí, né? Fica mais fácil, mas eu me formei em 2012 e numa área completamente oposta, muita gente não faz nem ideia, e eu me formei em engenheiro civil em 2012. E a partir do momento que eu me formei, estudei muito sobre liderança, sobre programação neurolinguística, porque uma coisa que sempre me intrigou é por que na mesma situação algumas pessoas reagem de uma certa forma e outras reagem de outra forma. Então isso sempre me intrigou. A liderança fez eu entender muitas questões como a nossa própria responsabilidade, né? E, bom, aí em casa tinha uma crença de que hipnose era uma coisa combinada de televisão, era isso que o pessoal achava lá em casa, né? E também era o que era mostrado e tal. Então, só que eu sou uma pessoa que eu sempre quis provar a verdade eu encarando, tá? Então, Carmen, sendo bem honesta, a primeira vez que eu tive contato, né, com a hipnose foi assim, eu peguei um curso, eu falei, olha, será que é verdade? Se não for, eu vou devolver. Mas, se for verdade, vai me abrir um novo horizonte para entender o ser humano. E aí, de fato, eu descobri que era verdade, mas aquele curso de internet não ia fazer com que eu conseguisse transformar vidas, tá? E isso que é o impactante. Então, por isso que eu busquei mais conhecimento acerca dessa área e me especializei no instituto que realmente tem certeza. Então, foi onde casou todo o meu estudo com a parte da hipnoterapia, da formação, foi quando eu entrei na Omni, e a parte que você falou, como que foi, né, para sair daquela área e ir para essa. Na verdade, o ponto fora da curva na minha vida, eu acho que foi a engenharia. Que eu fui para lá porque eu sempre me dei bem com exatas, mas eu sempre gostei de pessoas, tá? Então sempre ajudei, fui monitor, sou professor também, universitário, e tudo que se trata de desenvolvimento humano me atrai demais, em ajudar pessoas, em motivar pessoas, né? Na terapia sobre ressignificar muitos traumas. Então isso é o que faz sentido na minha vida. E quando eu descobri esse lugar, eu lembro de eu pegar o telefone e ligar para minha esposa e falar, olha, eu descobri aonde é o lugar certo e eu estou disposto a fazer, porque é um grande investimento, né? Eu falei, eu estou disposto a fazer, e a promessa que eu te faço é, eu não vou parar até dar certo, né? E assim foi desde aquele dia. O plano B é fazer o plano A funcionar, né? Exatamente. Plano B, faço A funcionar. Exatamente. Você sabe uma coisa interessante, né? As pessoas falam assim, esse negócio de terapias complementares, hipnose, isso é de gente que não tem informação, gente que, né, com todo respeito, não tem estudo, gente, né, que não tem conhecimento. Você é engenheiro civil. Hello? Quer Exatamente. dizer, se você se rende, é porque faz sentido, né? E assim, tudo na vida faz sentido, Carmen. Isso que eu explico para as pessoas que passam por aqui, que a vida, dos 0 anos até o último dia da nossa vida, esse é um processo de evolução. Então a gente veio para aprender. A grande questão de quem vem aqui é quem enxerga esse processo não só como evolução, mas como muita dor, né? Então essa pessoa não conseguiu deixar a dor para trás. Então a hipnoterapia ela faz exatamente isso. Ela mantém a sua evolução e joga a dor fora. Por quê? Porque você já chegou aqui, tá? E uma coisa importante é que, não sei se já estou me antecipando, né? Mas é importante Não, vamos lá, falar. vamos lá. É uma conversa, é um diálogo. O pessoal vai Então perguntando perfeito. aqui também e vamos embora. Eu explico que o que faz mal para a pessoa não é o que a gente vê, ouve e sente, tá? O que faz mal de fato é como nós absorvemos isso. Por quê? Porque o fato começa e ele termina. Só que essa emoção já está comigo há anos, né? Então, a conclusão que a gente tira do fato dói mais do que o próprio fato. Já que você está falando, tá certo que não é o nosso tema aqui, nós já vamos entrar aí na depressão e ansiedade, mas já que você está falando aí da hipnoterapia, já que você está falando das dores, dos traumas, como que funciona a hipnose, a hipnoterapia? Você pode, em palavras breves, explicar para a gente, por favor? Tem muita gente que não entende. Sim.
na verdade, quero já explicar num contexto geral, muito importante aqui, porque muita gente chega para mim e fala: ai, Rafael, eu comecei a sentir isso e me mandaram para o psicólogo. O psicólogo me passou psiquiatra e assim eu fui até chegar na parte da hipnose, né? Mas é importante explicar que cada profissional existe porque nós somos ferramentas. Só que existe a ferramenta certa para cada parte, tá? Bom, o psicólogo, ele é excelente, ele vai te ajudar muito a tratar aquilo que é recente. Ou seja, por isso que a gente fala que todo mundo deveria passar com um psicólogo. Porque aconteceu algo, você passa com ele e vai te ajudar a ressignificar aquilo, vai ser fantástico, tá? O psiquiatra já é um profissional muito especialista em lidar com pessoas que não conseguem lidar com a própria mente. Mas não é isso que acontece com quem tem ansiedade e depressão, né? E tanto que a ferramenta de trabalho dele é mais a parte medicamentosa, né? E, bom, Carmen, eu vou perguntar para você, você vai refletir todas as pessoas que estão assistindo a gente. Eu pergunto para você, Carmen, o que você almoçou terça-feira retrasada? Ah, bobagem. Difícil, né? E olha só, Só isso, sei onde eu estava. se a gente não lembra o que almoçou semana retrasada, imagina lembrar do começo da vida ou até antes, na própria gestação, tá? E aí o que acontece? Tem coisas que nós não lembramos, então como que a gente vai levar para o profissional, né? E é aí que entra a hipnoterapia, tá? Porque a hipnoterapia é onde eu ajudo, eu vou guiar a pessoa para que ela encontre a raiz do problema dela. E quando a gente resolver a causa, aí sim os sintomas somem. Show. Maravilhoso. É uma terapia breve, né? É muito rápida e muito eficaz, tá? Porque, na verdade, se trata de levar um entendimento para nossa mente subconsciente. E o melhor exemplo disso é assim, ó. Se alguém está passando roupa, você vai colocar a mão no ferro quente? Não. Nem hoje, e nem ano que vem, e nem daqui 5 anos. Por que eu estou falando isso? Muita gente pergunta para mim, Rafa, mas isso volta e tal. Não, o que tiver entendido pela própria mente, está entendido. Então, olha só. A pessoa fala assim, Rafa, tá bom, mas eu sei que a ansiedade, eu sei que a depressão me faz mal. Peraí, você sabe na superfície. Lá dentro existe um entendimento errado de que a ansiedade é como se ela estivesse te protegendo. É como se assim, olha, se você não estiver atento, né, ligado 100%, você está correndo risco. E na verdade esse entendimento não é verdade já faz um tempo, tá? Só que aí o que acontece? A pessoa mantém esse entendimento lá dentro, a cabeça fica trabalhando, aí vem insônia, falta de apetite, ou pessoas que vão para o lado contrário, né? Vão para o lado da compulsão alimentar, né? Muito sentimento de incapacidade, ou às vezes parece que falta competência, e não. A pessoa é muito competente, tem um potencial gigantesco, só não está colocando em prática por causa dos bloqueios. Então vamos voltar um pouquinho lá, entrando já no tema, né? Depressão e ansiedade. Tá. Qual a diferença delas? Se tem diferença, se uma é ramo da outra? Eu, na verdade, às vezes eu já me confundo com o que eu falo com o que eu já ouvi, porque eu tenho muitas referências, tá? Então, assim, não sei exatamente quem me falou, mas uma coisa que eu guardo pra mim é que depressão é o excesso de passado. É quando a gente não conseguiu se desvencilhar do passado, né? Então, às vezes, isso pode ser uma perda, isso pode ser algum tipo de abuso ou trauma. Então, aquilo ficou no passado e isso tá pegando pra mim até hoje. E a ansiedade é um excesso de futuro, tá? É quando a minha cabeça está querendo chegar na frente. Um exemplo melhor que eu dou é assim, ó. É quando o seu braço não alcança e você quer que o que está além do seu braço aconteça como você quer. Só que não vai acontecer, porque como eu disse aqui no começo, a vida é uma evolução, né? Evoluir nunca é do jeito fácil e gostoso, né? É sempre de uma forma que a gente precisa aprender. Tá? Então isso é como eu diferencio a ansiedade da depressão, mas isso reflete muitos sintomas, tá bom, Carmen? E não a causa. A causa, quando a gente descobre, é muito mais parecida do que as pessoas imaginam. E os sintomas?
Aí os sintomas, tá? Começa a diferenciar. Quem sente a parte de depressão, normalmente é aquela pessoa que já não sente muita vontade de sair da cama, já está muito desmotivada, às vezes nem se alimenta direito, ou ela não tem o equilíbrio, ou não se alimenta direito, ou está descontando muito, completamente na comida, tá? E assim, muitas vezes desesperançosa com relação à vida, não enxerga um caminho para seguir. Essa é a pessoa que sente a depressão. A ansiedade, o que as pessoas falam muito dos sintomas são taquicardia, insônia, falta de apetite ou compulsão também. Que mais? Nossa, tem tanta coisa. Procrastinação. Então, assim, muita gente reclama de procrastinação. Fala, Rafael, às vezes eu sei o que fazer, o como fazer, mas eu não faço. Eu acordo e aí na minha cabeça já vem tudo do meu dia. Preciso fazer isso, e quando eu vou ver, estou assistindo Netflix. Por quê? Porque já estressou. Só de pensar em quanta coisa tem para fazer, aquilo já acabou estressando de fato. Então, procrastinação é algo muito, muito comum, tá? Nas pessoas que procuram por causa da ansiedade. Muito bem. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Algumas pessoas aqui escreveram que travou, e eu estou recebendo bastante mensagens aqui no meu celular. Eu não posso olhar as mensagens que eu estou fazendo a live no meu celular particular. Eu estou recebendo bastante mensagem aqui. Será que travou? Vocês estão ouvindo bem? Acho que tem 16 pessoas assistindo, então manda um joinha se você estiver vendo agora. Coloca um joinha pra gente ver, que eu tô recebendo muita mensagem, não é normal. Tudo ótimo. Estão querendo me falar alguma coisa aqui? Legal. Bacana. Estão recebendo muito, falou assim, o que tá acontecendo? E alguém falou aqui que travou. Tem uma pergunta aqui, do Eng, deve ser engenheiro Clay. Ele pergunta, acredito que seja ele mesmo, né? Professor, a ansiedade reflete algo no sistema intestinal? Completamente, tá? Diretamente. Porque, na verdade, pessoal, entende que, assim, a parte emocional está completamente associada à parte física. Então, a partir do momento que algo emocional não está bem resolvido, e se você está sentindo no intestino, eu falo que é o seguinte, a vida de uma pessoa que está bem resolvida, ela sente, presta atenção, ela sente a vida nota 9. Tá? Quando algo está muito bom, ela vai para o 10. Quando algo não está tão legal, ela vai para o 8. Tá? Então, quando a pessoa já começa a sentir a vida, não é... Por que eu falo sentir tão forte, Carmen? Porque as pessoas falam, e se eu for ser realista, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, então eu não posso reclamar. Não é bem assim. É como você sente. E quando você sente que a vida baixou de 6, é onde você começa a ver reflexo no corpo. Então você começa a ver dores. E aí, quando acontece de dores, é o engenheiro Bruno, tá? Bruno, normalmente vem de muita mágoa, vem de muita raiva, tá? Muito rancor guardado. Então isso reflete muitas dores no seu corpo. E, lógico, muitas vezes aquela pessoa que não pôde falar, que ficou tudo guardado, sente muito na parte da garganta, tá? E algo que está mal digerido, né? Acaba pegando a parte do estômago. Olha que interessante, Rafael. Há um mês atrás, eu fiquei 2 semanas com problema na garganta. Eu cheguei a ficar sem voz. E aí eu tomei, e eu não podia tomar medicamento, eu precisava fazer um exame de sangue, eu não podia tomar anti-inflamatório, então eu fiquei sofrendo com aquilo, eu fiquei sem voz. Agora imagina no meu trabalho eu ficar sem voz, né? Exato. Foram 2 semanas aí, caos para mim, caos. E aí foi muito interessante que chegou um dia, eu falei, gente, eu não aguento mais, eu preciso melhorar. Aí eu deitei na cama, fiz um relaxamento e falei assim, o que foi que eu guardei? Porque a gente sabe disso, né? Garganta, você guardou alguma coisa, né? Exato. Rafael, é impressionante. Me veio na hora a situação. Uma pessoa falou que eu tinha feito algo e era mentira, eu não fiz. E na hora eu não quis contrariar a pessoa, porque estava no monte de... Sabe quando tá um monte de gente? Aí falou assim, a Carmen fez isso, isso, isso. Eu levei um susto, eu não tinha feito. Mas em vez de eu pegar e me defender na hora, eu falei, ei, não fiz. Aí eu fiquei mais envergonhada ainda com aquele monte de gente, peguei e me calei. Só que aqui dentro ficou. Exato. 2 semanas. Olha. Rafael, aí você vai falar assim, besteira. Besteira? Rafael, no outro dia eu levantei e fui trabalhar.
Você acredita num negócio desse? Eu acredito. Sim. Impressionante! Se alguém falasse para mim, eu falasse assim, não, que bobagem. Juro, Rafael, eu vi o exercício, né? Até conversei depois com a minha terapeuta, eu vi o exercício, fiz, veio assim, na hora, perguntei o que foi que aconteceu, Carmen, por quê? O que você engoliu? Veio a situação, veio tudo. No outro dia de manhã, eu levantei e fui trabalhar. A voz voltou. Exato. O nosso corpo, ele reflete tudo, é impressionante. Carmen, e olha, muito importante de explicar que a Carmen é uma pessoa tratada, né, pessoal? Então, assim, não é sempre que a gente vai ter essa resposta da nossa subconsciente, né? Então, você já tem essa constância e esse contato com o seu subconsciente mais aflorado. O subconsciente ficou com dó de mim. Exato. Mas o que você estava falando, eu tenho essa facilidade, mas aí outras pessoas precisam. Isso, então, é porque assim, Carmen, as pessoas vêm para mim e falam, algumas, tá? Algumas vêm com muita certeza. Rafael, minha ansiedade vem disso que aconteceu. E essa pessoa, na verdade, essa pessoa foi igual eu. achou que era uma coisa e na verdade não era. E tem outras pessoas que falam, Rafael, eu não faço a mínima ideia de onde surgiu. E agora, posso entrar nesse tema, Carmen? Já direto? Por favor, não, por favor, pessoal, vamos lá, vamos embora. E olha só, muita gente fala, Rafael, eu não faço ideia de onde surgiu a ansiedade, a depressão, e eu falo, não mesmo, porque eu gosto de dar exemplo visual. Então, imagine uma semente. A semente da ansiedade ou da depressão, ela nunca surge na vida adulta, tá? Isso eu falo com experiência prática. Isso vem da primeira infância, tá? Antes dos 7 ou muitas vezes antes de nascer. Rafael, como assim antes de nascer? Pode vir da barriga da mãe? Sim, pode. Caso a mãe já tivesse tido um quadro de depressão ou de ansiedade, isso pode ter sido passado, ou se durante a gestação, se a mãe passou por algum tipo de acidente, trauma, abandono, rejeição, traição, isso tudo acaba refletindo e essa semente, ela é plantada naquele ser. Só que isso não quer dizer que ela vai brotar, tá, Carmen? O que faz a semente da ansiedade brotar, por exemplo? São medos, são inseguranças, são mágoas. E o que faz a semente da depressão brotar? Aquele sentimento de vazio, de solidão, de rejeição, de abandono, tá? Então, nós não sabemos, pessoal, tá? Por mais que você imagine que deve ter surgido ali, não foi ali, foi antes. Eu sou consteladora familiar, não sei se você conhece essa técnica, mas é uma técnica que a gente pega as questões familiares, né? Por essa técnica, os problemas que nós trazemos são herdados de gerações. Nosso avô passou por isso, nosso pai, aí a gente trouxe. É uma técnica, né, de constelação familiar, é uma terapia breve também. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, e aí tem alguns, eu até estou preocupada com isso, porque tem algumas crenças, sabe? Eu percebi que está tendo algumas crenças. Tem gente que fala assim, da constelação familiar. Eu não ganho dinheiro porque eu tenho problema com a minha mãe. Atendi uma moça semana passada essa questão. Não ganho dinheiro porque eu já ouvi você falar que quando não ganha dinheiro é problema com a mãe. Quando não tem coragem é problema com o pai. E aí eu acho muito importante a gente falar isso pelo seguinte... A gente não pode generalizar as coisas. Quando você fala assim, o meu problema é com a minha mãe, você já trouxe para a consciência. Se você trouxe para a consciência, não é com a sua mãe. Então, muitas vezes a gente pega uma pessoa assim, a gente vai trabalhar, ela às vezes fica martelando na mãe lá. Eu tenho problema afetivo por causa do relacionamento com a minha mãe, minha mãe. Aí você pega, a pessoa vai trabalhar, descobre lá que na verdade é uma questão com o pai. Ou com a professora, ou com outra pessoa, exatamente. Geralmente a gente está crucificando a pessoa errada. E aí acontece um outro problema, né? A pessoa se sentir culpada. Fala, nossa, quer dizer que eu estou há 40 anos brigando com a minha mãe? E a questão é lá. Então, assim, a gente não pode generalizar as coisas, né? Sim, não é perfeito. E, na verdade, a grande maioria comigo também acontece a mesma coisa, Carmen. Quando a gente chega na causa... Às vezes a pessoa falou, foi com a minha mãe, foi com meu pai, na verdade foi com o professor. Às vezes foi, sei lá, o entendimento errado do que o pastor acabou falando. Então, assim, às vezes era uma pessoa que era super da confiança, que fez uma coisa que frustrou uma expectativa e acabou pegando ali um trauma
Tem vezes que a gente fala assim, tudo que é trauma é muito pesado, e nem sempre. Por exemplo, Às vezes tem esse umas copo, bobagens. esse copo aqui, ó, não parece ser tão pesado, né? Eu consigo levantar ele com calma. Só que se você falar, Rafael, segura ele no ar 10 minutos, já começa a pesar. E se eu segurar no ar 30 anos, eu não Deus me aguento livre, mais. guarde. Entendeu? Então, nem tudo que começou precisa ser pesado demais, tá? Só que enquanto você não resolve aquilo que é a causa, tudo que você lembra é o que veio ao longo do caminho. E não adianta eu tirar, eu dou o exemplo de uma árvore. Imagina que brota uma árvore que dá frutos ruins. Não adianta eu olhar e falar, poxa, que fruto ruim, vou arrancar. Opa, nasceu outro, vou Arranca arrancar. tudo. Vou arrancar. Não, você passa uma vida arrancando fruto, tratando sintomas, né? E aí o que acontece? Muito melhor você arrancar essa raiz e levar ela para um solo bom, para um solo melhor, né? Ou plantar uma outra tipo de árvore, né? Então é sobre isso. Tá? Às vezes o nosso foco está no ponto errado. Sabe o que eu estou lembrando? Dor de cabeça. Dor de cabeça tem N sintomas. Pode ser tumor, pode ser, né, infarto, pode ser pressão alta, pode ser estômago, pode ser... E aí o que a gente faz? A gente geralmente toma o mesmo remédio para dor de cabeça. Então a gente tem a dor de cabeça, a gente usa aquele mesmo remédio. Ou senão, às vezes, eu tenho problema, eu tenho casos pessoais na família de pessoas que falavam assim, é por causa do meu estômago, é por causa do meu estômago. Foi ver, a pessoa tinha um tumor na cabeça. Não era estômago. Ficou passando, na verdade, era tumor. Então, assim, é mais ou menos que nem a dor de cabeça e os problemas emocionais. É por causa que, sei lá, eu fui abandonada pelo meu pai, fui abandonada pelo meu pai, fui abandonada pelo meu pai. Aí, quando vai fazer uma terapia, não tem nada a ver com aquele abandono. Exato. Então, a gente tomar Exato. bastante cuidado com essas, né, com... A Daniela Souza está perguntando assim, ó, é normal mesmo tomando medicação para ansiedade sentir sintomas? Na verdade, sim, tá? Porque remédio, desde sempre, a gente sabe que remédio trata sintomas, não trata causa, né? Então, o que acontece? Ele vai tratando os sintomas, o nosso corpo vai se acostumando com aquela dose, então, por isso que normalmente sempre vai precisando de mais e mais dose. Só que ninguém quer ser dependente de nada, nem de remédio, nem dependente emocional, né? Nem dependente, às vezes, de algum tipo de vício. Então, o que acontece? O remédio, às vezes, ele é o caminho para aquela pessoa que não enxergou o caminho. Mas agora que você entende que o seu potencial está completamente dentro da sua mente, tem que correr atrás de resolver a causa, e a causa está dentro de você. E isso, Carmen, olha, se você me permite, isso mostra como que realmente tudo é muito bem feito, né? Porque nós carregamos, muitas vezes, o tratamento dentro de nós mesmos, só que nós somos educados a procurar fora. Tá ruim, toma um remedinho. Tá ruim, não sei o quê. E quantas vezes que não é pior, né? Engole esse choro, não fala isso, não fala para os outros, não demonstra fraqueza, né? Então, e nada disso é fraqueza. A maior falta de empatia vem de quando a pessoa fala, você não resolve isso porque você não tem vontade suficiente. E, na verdade, cada pessoa desconta de uma forma diferente, né? Não é falta de vontade, porque a vontade, ela faz parte da superfície, né? É sobre isso. E é interessante, eu sempre falo dos meus atendimentos, né, Rafael? As terapias, elas trabalham paralelo com o médico, né? Nós não temos permissão, né, para dar diagnóstico. Exato. Então, às vezes a pessoa está triste, às vezes a pessoa está, sei lá, às vezes até estresse, está passando por um período de pressão no trabalho dela, e ela mesma se fala, eu estou com depressão. É muito interessante a gente falar que quem pode diagnosticar que estamos realmente com depressão é o médico. Então, cabe aí né, no psiquiatra, até mesmo no neurologista, ou seja, ser encaminhado. As nossas terapias, elas trabalham em paralelo. Isso. Muitas vezes, Rafael, acho super importante falar isso, muitas vezes é necessário, sim, remédio, porque já tem um desgaste físico, né? A hipnoterapia e outras terapias vão trabalhar a parte emocional. Com o tempo, você vai parar com os remédios. Só que esses desgastes, essas faltas de... Né, o que acontece? O nosso cérebro ele precisa de alimento. Então, se estão faltando
faltando as vitaminas, aqui nosso cérebro está passando fome. E aí que o remédio entra. Então, eu tenho muito cuidado hoje quando eu atendo, falo para a pessoa vem e fala assim, nossa, eu estou muito desanimada, tudo. Quando eu não tinha esse entendimento, eu falava, não, mas você tem que levantar, você tem que ir para a academia, dava aquela lição de motivação, sabe? Não funciona. Não funciona. E nós não podemos nem dar e nem tirar remédio de ninguém, tá? Então, Não. isso tem que ser muito claro que, assim, a partir da melhora, a pessoa vai buscar um especialista e vai fazer o desmame conforme a orientação dele, né? Então, isso é perfeito, Carmen. E olha, na verdade, a pessoa, quando ela toma a iniciativa de me procurar, sabe o que eu vejo que diferencia essa pessoa da maioria? E assim, é quando a pessoa ela para de olhar para a vida com um olhar de vítima. E quando ela olha e fala, peraí, o problema não é com poxa, todos os relacionamentos que eu entro não dá certo. Esse trabalho não me valoriza. Essa pessoa não me valoriza. Então, peraí. Quando a pessoa para e fala, será que não tem alguma coisa comigo? É quando a pessoa me procura. Então, essa pessoa, ela tá fadada a ter sucesso. Por quê? Porque ela olhou para dentro. Ou seja, o que cabe a ela. E a mudança é dela. Porque a vida dela continua a mesma. Ela não mudou de emprego, ela não mudou de família, não mudou de casa. Só que as coisas mudam. Como? A partir dela. A partir do olhar, do entendimento, aquilo que tinha um peso desproporcional, deixa de ter. Perfeito. A Júlia está perguntando assim, olha, eu tenho dificuldade de me desabafar, mesmo eu estando certa, e a outra pessoa ser desentendida. Não entendi essa parte, mas ela tem dificuldade de falar, mesmo quando ela está certa. Tá, eu acredito que assim, pode ser uma questão onde ela sinta que ela tem muita certeza daquilo que ela vai falar, mas na hora de falar pode se embananar ou pode não trazer da forma correta e a pessoa entende de uma forma ruim. Então, Júlia, se for isso, manda um ok aqui, tá? Mas eu vou desenrolar sobre isso aqui. Então, isso, o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ela foi muito repreendida na infância e, normalmente, na casa dela existia uma verdade única mais forte. Aí pode ser do pai ou da mãe, tá? E aí, o que acontece? Sempre o que ela ia falar tinha uma dúvida, entendeu? Porque sempre tinha essa voz mais forte, né? E aí, o que acontece? Hoje, por mais certeza que ela tenha, ela acha que ela tem a certeza por causa da idade dela, mas a dúvida vem com a mesma criança que tinha aquela dúvida sobre a capacidade dela, tá? Então, e quem pode confirmar isso é a Júlia aqui, tomara que ela venha aqui a mensagem. Júlia, se você estiver aí, ouviu, vê se foi isso que você perguntou, se ele foi pela direção, qualquer coisa, você... E olha, Carmen, é um assunto que precisa ser falado também sobre crença de incapacidade, porque a gente acha que isso é pouca coisa e não é, tá? Muitas vezes essa pessoa, ela não está aceitando um salário melhor, ou ela, às vezes, ela está aceitando situações que ela não merece. Por quê? Por causa de uma crença de incapacidade. E se eu sair, o que acontece? E se eu sair desse emprego? Se eu sair desse relacionamento? Se eu sair, tá? Então, isso daí é algo que isso prejudica demais, acaba atrasando muito a vida da pessoa. Impressionante, né? Como que uma vez eu ouvi uma frase que é o seguinte, eu guardei, a mente mente. A nossa mente, o nosso consciente aqui, ele fala certas coisas pra gente. A gente acredita em certas coisas nossas que não tem nada a ver. Quantas vezes você fala para uma pessoa, nossa, como você é bonita, a pessoa verdadeiramente é bonita, ela não acredita. Não acredito. Quantas pessoas que fazem, eu tenho amigas, Rafael, que fazem, como que fala, regime, elas são magérrimas. Aí você fala assim, nossa, mas você tá ótima. Como ótima? Olha aqui, não tem nada. Não tem nada ali. Hello? Carmen, você me lembrou uma situação engraçada, já deixa você terminar, mas é que foi muito engraçado. E quando é aniversário da pessoa, você vai falar parabéns, e a pessoa, pra você também. Não, mas peraí, não é meu aniversário. Às vezes a pessoa não aceita tanto, né? Ou você faz um elogio e ela fala, não, imagina, você que é. E, poxa, quantas vezes a gente não recebe, né? A gente tem que treinar e se receber, né? Às vezes a gente fala pra pessoa, nossa,
você é bonita, você tá... Sabe o que acontece muito com mulher, Rafael? Assim, às vezes a gente fala assim, eu presto muita atenção em roupa, né? Aí às vezes eu olho uma pessoa e falo assim, gente, essa blusa ficou ótima pra você tá ótima nessa blusa. Ela fala, ah, nossa, mas é tão velha essa blusa. Ixi, comprei faz tanto... Ela tá, sabe? Ela tá pegando um elogio, né? E assim, olha a dificuldade de receber. Às vezes eu até brinco com a pessoa, falo, olha, o dia que você quiser um lugar especial, essa blusa fica ótima. Se você ficar na dúvida, pode ir que você vai acertar. E eu falo, mas sabe, a dificuldade de aceitar um elogio. E aí, se a gente for mexer um pouco mais, olha as crenças aí de desvalor, né? Olha, já vou entrar nesse tema, então vou aproveitar, deixa. Aliás, você agradeceu a mim, mas eu tenho que agradecer você. Você que é muito gentil mesmo, você realmente de permitir, agradeço de coração, cara. Mas isso que você falou entra muito dentro de uma das capacidades da nossa mente consciente, que é aquela mais limitada, 5% e tal. Mas uma dessas capacidades é de justificar. Tudo a gente acha uma justificativa. E às vezes uma justificativa até para se defender. Ah, eu não sou. E, bom, o que você falou, o ponto principal é que essa pessoa está tirando uma conclusão. Lembra da conclusão? Que é principal? Sim. Ela tirou uma conclusão de que ela não merece, de que ela não é tudo isso. E aí, o que acontece com uma conclusão ruim? No mundo existem escolhas maravilhosas, boas, médias, ruins e péssimas. Tem todo tipo de escolha. Só que quando a pessoa tira uma conclusão ruim, a nossa mente lá dentro, ela exclui daqui para cima, para ela olhar e falar, não falei? Aí, falei que era ruim. Por exemplo, aquela moça que sente que tem o dedo podre, em algum momento ela entendeu que homem não presta, que homem trai, que relacionamento não dá certo, ou absorveu algo assim. E aí o que acontece? Por mais que ela absorveu algo assim, ninguém quer viver sozinho. E quando essa pessoa vai escolher, a mente dela já está vendo daqui para baixo. Se a escolha dela é ruim, o resultado vai ser o quê? Ruim ou péssimo, né? Sim. E aí ela fala, não gostei, não me fez bem, vou trocar. Aí ela vai lá e escolhe outra pessoa. E fala, nossa, agora tudo mudou. Essa pessoa não é nada parecida com a outra. Aí passa o tempo e ela fala, olha só, mas fez isso. Eu também não gostei, tá? E aí o que acontece? A vida, como é para ser uma evolução, de repente cai alguém especial daqui de cima no colo. Aí para as outras pessoas ela fala, agora eu me encontrei, tô com uma pessoa boa, só que lá dentro ela nem percebe, é inconsciente. A mente dela tá pronta falando assim, ó, que hora vai cair essa máscara? Porque o homem não faz isso, não abre a porta do carro, não dá café da manhã. E aí, o que acontece? Ela nega tanto que aquela pessoa, ela tentou de tudo conectar, só que não conectou. Você é muito educado. Eu uso outra frase. A mulher inferniza tanto que ele vira um demônio. Você é muito educado. A gente consegue atrapalhar o homem. Por causa da crença. E aí depois essa pessoa faz o quê? Volta para as escolhas dela, porque esse é o famoso looping, né? Então, quando a pessoa me procura e fala, Rafa, eu tenho, por exemplo, dependência emocional. O que está acontecendo? Está existindo uma repetição de looping. E você está enganado se você acha que surgiu com o primeiro marido ou com o primeiro namorado. Tá? Então, isso surgiu de algum sentimento ou interpretação errada, talvez antes de nascer, tá? Ou talvez na primeira infância. E aí, pessoal, vocês podem falar assim, nossa, vocês estão saindo do assunto. Não. Na ansiedade, na depressão, acontece a mesma coisa. Exato. Né? Às vezes a pessoa está triste, que você falou que chega à conclusão. Eu tô triste porque eu tô cansada. Eu já ouvi várias vezes pessoas falar assim, eu ando desanimada mesmo, eu ando sem ânimo porque eu tô cansada. Não, às vezes é um quadro de depressão, Exato. Mas ela se justifica, né? Ansiedade. Eu ando agitada mesmo. Às vezes a pessoa até vai conversar, a gente percebe que ela tá naquela fome. Não, mas é que eu tô com pressa, que eu tô com... Né? Ali tem um quadro de ansiedade. E a pessoa, ela fica... E quando ela fica achando desculpa, quando a gente precisa... Tem hora que a gente precisa parar e falar assim, eu não sei lidar com isso. Exato. Porque se você ficar justificando... E as pessoas acham que é fraqueza precisar, Carmen, só que olha só, se você tiver que pensar, hoje para você andar, alguém teve que te ensinar a rolar, a engatinhar e te dar a mão para você andar. E você não é julgado porque você anda porque alguém te deu a mão. Não. Então quem está falando que é fraqueza, aqui é o momento em que alguém vai te dar a mão para depois você caminhar sozinha.
tá? Então, é sobre isso. E quando você fala, tá mudando de tema. Não. Ansiedade e depressão são temas macro. Quando você olha no microscópio, você vai achar fobia, fobia de lugar fechado, de escuro, de avião, de inseto. Você vai achar compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por compras, compulsão por jogos, vício de cigarro, bebida, cocaína ou outros. Você vai encontrar abuso, tentativa de suicídio. Tudo isso é sobre ansiedade e depressão. E se você entrar mais no microscópio, você vai achar mágoa, rancor, tristeza, raiva, culpa, ódio. Então, assim, insatisfação, decepção, traição. Tudo isso está dentro. Show. Tá? Show, muito legal. Você fez aí um resumo de tudo. Que Tá super na claro. verdade, é muito mais do que isso, Carmen, né? Tem pessoas que falam, Rafael, tem pessoas que falam assim, Rafael, você é tão novinho, eu acho que eu vou te assustar. Eu falo, olha, você vai ter que se esforçar, viu? Se você não vende órgão de pessoas pela internet, se você fazer isso, você vai me assustar. Mas se não for, eu já ouvi de quase tudo. Esse mundo é muito rico, né? Essa área ela é muito rica, né? Ó, a Daniela. Tomo medicação para ansiedade e síndrome do pânico. Porém, no dia seguinte, não consigo levantar da cama. Muito desânimo e corpo cansado. Exatamente. Então, assim, a sua mente ela já não está sendo suficiente para ela. E o que acontece? A causa não foi tratada. Então, por isso que o pânico permanece. Tá? Então, assim, enquanto não tratar a causa ali, e para exemplificar a causa, posso usar essa última dúvida que eu estou enxergando aqui, que é da Márcia? Pode, A Márcia mandou assim, eu estou por compulsiva alimentar, parece que estou em busca de algo que não me sacia. Então, Márcia, e para todo mundo que está aqui, posso dar alguns exemplos, Carmen? Por favor, o que você puder nos ajudar é uma bênção. Alguns exemplos sobre o que pode gerar compulsão, pessoal. Vou passar aqui, sei lá, uns 3 exemplos, tá? Então, o primeiro, já teve casos de que o pai, às vezes, era ausente para ir trabalhar fora, para ir conseguir o sustento da família, tá? E às vezes ficava, sei lá, 15 dias fora, quando voltava, para compensar essa ausência, que fazia, pegava os filhos e ia comer fora. Ia comer no McDonald's, não sei o que, não sei o que lá. E essa pessoa assimilou comida com acolhimento, com amor, né? E amor é básico, né? Todo ser humano precisa de amor e de segurança. Então, quando ela associa isso, na vida dela, qualquer momento em que ela sentir estresse, ela vai para a comida, tá? E normalmente para o doce, tá? Então, essa é uma situação. Pessoal, existe outra situação também. Aconteceu isso, a pessoa conseguiu acessar um momento dentro da barriga da mãe e ela notou que a mãe estava sentindo fome, tá? E hoje, essa pessoa já era gerente, já tinha um salário ok, não ia passar fome, não ia, tá? Mas por ela ter guardado aquela informação, ela se alimentava toda vez como se ela estivesse fazendo um estoque dentro dela, com medo que faltasse. Rafa, mas essa pessoa tem medo consciente? Não. É inconsciente. E ela se alimenta mesmo sem precisar. Tá? Bom, outra situação aí já é um pouco pior, tá? Às vezes essa pessoa acabou passando por alguma situação de abuso ou de qualquer coisa, e é bem claro, Carmen, que abuso não precisa chegar nas vias de fato. Qualquer coisa que passe do limite da pessoa é abuso, né? E aí o que acontece? Às vezes ela entendeu que ter um corpo mais assim, assado, ela estava correndo risco. Então a mente dela, como um formato de proteção, entende que a comida traria proteção. Tá? Mas isso são poucos exemplos, porque cada pessoa é única. Tá? Não dá para generalizar. Nossa, tem uma dúvida maravilhosa aqui também, hein? Olha, deixa eu voltar um pouquinho, ó. Vai lá. A Daniela. Aqui mandou, ó, quero muito fazer hipnose, mas tenho medo. Tenho agonia de fechar os olhos, me dá um pânico incontrolável. Ó, essa pergunta é boa, hein, Camille? Boa, tá? boa. E olha só, pessoal, às vezes a gente tem medo de hipnose e, na verdade, a gente tem medo do desconhecido, tá? Então tem que tomar cuidado para ter o foco no lugar certo. Antes de andar de bicicleta, eu tinha um medo. Ixi, olha, se dependesse do medo, eu tava com as 2 rodinhas na bicicleta até hoje, tá? Aí eu tirei a primeira rodinha, consegui, tirei a segunda e consegui. E aí descobri que aquilo que parecia uma fortaleza, na verdade era só areia. Então aquele medo era muito acentuado. Então, para te provar isso, Dani, trazer
mais palpável para você. Você passa 80% do seu tempo em hipnose, talvez você só não sabia disso. Mas quando você assiste um filme e se emociona, Tá aí. pronto. É um exemplo mais claro, tá? Por Eu ia quê? falar isso. Você está focada e concentrada. Se aquela história tiver a ver com a sua, você se emociona, tá? E quem falou que tem que fechar o olho? Né? Não precisa, é só, Não precisa. só para Mas a essas pessoa ficar crenças mais são muito tranquila, mas dá para comuns. fazer de olho aberto. O exemplo da dela é maravilhoso, porque a gente tem medo desde o pica-pau. Até no pica-pau parece que a gente está sob o controle de alguém. Netflix, o pessoal fala, nossa, eu vi um filme que era assim. Eu falo, gente, mas para vender bilheteria, tem que trazer algo de interessante, mesmo que não seja verdade, né? Muito Mas, legal. Então, voltando para isso, a ansiedade e a depressão hoje, né, infelizmente, nesse ponto, nós somos recordistas, né, Carmen? Então, Brasil, cada né? vez mais, tem mais e mais pessoas que precisam, né, tratar a ansiedade e depressão, entender que não é normal, tá? Tudo que não é normal é emocional. Então, se é emocional, a gente Isso resolve. aí. Muito legal. Tudo que não é normal é emocional. Muito bem. A gente primeiro entender que depressão e ansiedade são doenças, né? A OMS já considera são doenças, tem lá o protocolo delas. Então, quando você está, se uma pessoa está desanimada, e esse desânimo acontece uma vez ou outra, a gente não vai falar que isso é depressão. Depressão é um quadro que se instala, quem vai falar isso direitinho é o médico. Agora, independente de ser uma tristeza, independente de ser uma depressão, nós estamos no momento que a gente precisa de ajuda, né? O Rafael é hipnoterapeuta, mas assim, se você não quiser trabalhar com a hipnose, que é uma técnica, terapia breve, que assim, uma sessão, você resolve a questão, você já vai direto lá no que está acontecendo, que isso não seja desculpa para você não procurar outras técnicas. Lógico. Nós temos a psicologia que está aí, né, ajudando muita gente. Cada pessoa vai se encaixar num lugar. Um vai ser na psicanálise, outro vai ser na psicologia, o outro vai fazer, sei lá, a terapia comportamental. Enfim, tem vários tipos de terapias. O importante é buscar ajuda. E buscar ajuda é coragem. Gente, não precisa ter forte o tempo inteiro. Isso. Falar eu preciso de ajuda é coragem, né? A Daniela falou assim, quero muito saber a causa dessas crises. Daniela, entre em contato com o Rafael, você estará super, super bem assessorada, né? Estará super bem assessorada. Nossa, tá faltando as palavras hoje. Carmen, acho que estou de férias. Qual que é seu Instagram, Rafael? Rafael Ribeiro, hipnoterapeuta. Então, entre em contato com ele, manda um direct. E você atende por online, né? Eu atendo online e atendo presencial. Quando a pessoa é daqui da região de Jundiaí, de São Paulo, aqui do estado, eu sempre chamo para o presencial. Quando é de fora do estado, de fora do país, eu atendo online. A doutora Ana Paula perguntou, a partir de qual idade pode-se fazer hipnose? Então, aí o importante não é a idade, tá? Só para a gente entrar no tema da hipnose, tá? Basta que a pessoa queira e consiga seguir o passo a passo. Ou seja, entenda a minha voz e consiga se comunicar. Pronto. Se a pessoa quer e consegue se comunicar, ela está pronta, tá? Mesmo com muito pouca idade. Lógico que quando tem abaixo de 7 anos, é uma forma mais lúdica e tal. E depois dos 7 a gente já consegue ir de uma forma diferenciada. Aliás, se puder tratar cedo, melhor ainda, né? Exatamente. É que nem sempre a pessoa está pronta, né, Camila? Isso que é um ponto-chave. Rafael, eu quero muito, por exemplo, que o meu cunhado faça, porque ele tem vício, por exemplo. Eu quero que ele se cure, mas ele quer. Porque às vezes parece que é óbvio, mas não é sempre assim. Nada da mente é óbvio, tá? Então, a pessoa tem que querer, ela só trata o que ela quer. Eu não consigo tratar algo que a pessoa não queira. Isso é importantíssimo falar também. E é tão comum, eu sou tão procurada por isso que eu falo assim, gente, meu Deus,
Carmen, meu marido fuma. Carmen, meu marido bebe. Carmen, meu marido trai. Carmen, sabe? Eu quero que ele melhore. Eu quero que ele melhore. Aí, às vezes, eu falo para a pessoa, né? Até ontem, atendi uma moça e a moça falou assim: poxa, eu tô casada há 10 anos. Eu queria que meu marido melhorasse. Eu queria que ele me ajudasse mais em casa. Eu sempre sustentei a casa. Eu queria que ele me ajudasse mais em casa, tudo. Eu falei assim: escuta, mas ele está incomodado com a situação, né? Aí ela falou assim, olha, eu até falei em separar, ele falou que não quer se separar de mim. Ele falou que tá feliz. Eu falei, calma aí, ele não quer se separar de você, tá feliz. E você tá esperando que ele mude? A gente infeliz, querendo mudar, né, já precisa fazer um trabalho danado para conseguir. Imagina, ele tá bem! Né, o casamento tá ótimo, ele não quer te perder. Claro que não quer te perder. Ele não quer te perder nem nada. Eu pergunto para você, aí você tá falando como que faz para ele melhorar? Para ele melhorar, primeiro ele precisava achar que tem um problema. Até onde você falou para ele, ele não é para ele, a vida tá boa, não tem problema. Então, Se incomodou, é porque tem algo mal resolvido, exatamente. Exatamente. Quando a gente fala assim, ah, meu cunhado tem certa coisa, às vezes a gente vai assistir uma palestra e fala, nossa, minha filha tinha que estar aqui. Olha, o cara tá falando tudo pro meu marido. Não. Tá pegando, fala assim, e pra mim, o que ele tá falando aqui? Porque assim, né, às vezes a gente até tá pensando na outra pessoa para fugir ali do assunto, né? Carmen, e o que incomoda nunca é no outro, sempre é sobre mim. E eu senti na pele esses dias. Esse dia eu fui buscar lenço de papel aqui pro consultório, né? Aí tô saindo de ré da farmácia, assim, aí passou uma pessoa, nossa, a milhão, assim, ó, passou bem rápido. E aí na hora eu fiquei incomodado, porque eu falei, poxa, se espera 10 segundos, eu sairia numa boa e a pessoa ia passar em paz também, né? E no mesmo dia à noite eu vou no mercado, coloco as compras, a família em casa. E aí quando eu vou sair da minha vaga, eu vejo que tem uma pessoa chegando. Eu falo, opa, dá tempo de sair. Aí eu saí. Aí a pessoa, lógico, né, veio e colou, né? E aí o que acontece? Na hora eu pensei, olha, eu fiz a mesma coisa. E aí, lógico, a gente está acostumado, né? Eu me tirei da zona de conforto, hoje eu espero. As pessoas no semáforo devem olhar e falar, nossa, mas que cara que respeita os outros, né? E na verdade eu estou me testando, eu estou me tirando da zona de conforto. E isso também serve muito para o ansioso, olha só. Porque às vezes a gente está num ritmo alucinante, correndo, e a gente não sabe nem para quê, né? E aí, quando eu deixo os outros passarem, eu notei que ser o último, né, é a melhor coisa. Não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém me pressionando. Porque quantas vezes a pessoa que sente ansiedade não sente pressão de outras pessoas, ou sente às vezes que está perdendo o controle, né? Então, assim, isso afeta muito quem sente ansiedade. E isso é uma coisa que muitas vezes está incomodando no outro e incomoda também na maneira como eu me comporto, porque nós vivemos de loopings, né? O Ariosvaldo querido, nosso colega, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu sempre tive problemas intestinais por muitos anos e procurei vários profissionais para tratar. A hipnoterapia realmente é uma ferramenta muito poderosa para buscar as causas e tratar. Um depoimento, né? Olha, eu olhei fantástico, fantástico. Pessoa boa toda a vida, né? Pessoal, mais alguma pergunta? A Dani falou que já falei com o Rafa por telefone, estou criando coragem. Vai sem coragem mesmo, filha. Quando eu comecei a dirigir, minhas pernas tremiam. Eu ia tremendo mesmo, entendeu? Hoje não treme mais. Olha, que ainda eu preciso de terapia para isso. Ô, Carmen, coragem a gente tem que ter de viver uma vida que a gente não merece. Não, Deus me livre. Olha, para você ter a vida que você merece, não é coragem. Deixa essa vontade vir, deixa isso tomar conta de você. Tome a decisão. Todo sucesso parte de uma decisão. E olha só, para todo mundo que está aqui, pense em algo que foi muito bom na sua vida agora. Pronto, já deu para pensar em alguma coisa. Primeira coisa, você não estava dentro de casa. Fato. Tá? Segunda coisa, você teve que sair da zona de conforto. Tá? Então, às vezes o que está faltando é só isso, é só dar o primeiro passo. Às vezes, olha só, a grande questão de quem sente ansiedade. A pessoa vê uma escada muito alta e quer sair do térreo para o primeiro andar dando um pulo. Vai se esborrachar. Então, pessoal, o maior segredo para subir essa escada é sobre o primeiro degrau. Quando você subir o
primeiro, aquele teste, você vai falar, nossa, eu achei que era o fim do mundo, era só o primeiro degrau. E o segundo vai ser só uma continuação, o terceiro só uma continuação. E aí, daqui a pouco, você está tendo a vida que você merece. E aí, isso não tem preço. Começar aos poucos, né? Tem gente que nunca Exato. fez exercício físico, quer ir na academia 5 vezes, né? Segunda a sexta, né? Chega lá e fica 2 horas lá. Você não vai aguentar. O corpo vai reclamar, vai Exatamente. dar dor, vai, sabe? Vai aos pouquinhos. O importante é não desistir. Exato. Vai lá pouquinho, passa lá, passa só o braço que seja, né? Não precisa fazer o É. corpo inteiro no mesmo dia, mas assim, aí o que acontece? Você vai acostumando o corpo, chega uma hora que você naturalmente vai fazer, né? O corpo vai pedir isso, mas esse começar, né? Exatamente. Dá o primeiro passo. Tudo é sobre começar. Tudo teve que ser assim. O primeiro passo é o mais difícil de todos. Porque depois que você deu o primeiro passo, você saiu daquela inércia de ficar parado. Então, o segundo é sempre mais fácil do que o primeiro e o terceiro mais fácil do que o segundo. Então, essa é a regra. Mas respondendo a pergunta, e aí, Rafael? Depressão e ansiedade tem cura? Olha, Carmen, você sabe que essa palavra, por a gente não pode falar, ninguém pode porque é contra a lei, Não. né? Uhum. Mas eu queria muito poder falar, porque é o que eu vejo. É o que eu vejo, é pessoas que chegam aqui, às vezes não enxergam um caminho e saem daqui e falam, não acredito que era por causa disso. Então, assim, a gente não é nós que precisamos falar. Deixa quem está tratado falar, deixa as pessoas verem nas avaliações, deixa as pessoas verem no feedback, deixa a pessoa passar por aqui e sentir isso na vida dela, tá? Então, por quê? Lembrando que tudo parte de você. Chega, não existe culpa. A culpa não é do pai, da avó, da avó, do bisavô, senão a gente vai chegar em Adão, galera. Então, não adianta Exato. colocar culpa, É, tá? Ou seja, a gente acaba com o looping quando ao invés de olhar para trás, a gente coloca uma trava, encontra solução. Então, qual é a solução para isso que eu estou sentindo? Encontra a causa, ressignifica e segue a sua vida mais leve, em paz, livre. E olha só, se você está passando por isso, provavelmente você não tem se colocado em primeiro lugar da sua vida. Eu tenho certeza disso. Nossa, É show, isso, hein? cara. Show, show. Você repete, por favor, o seu Insta, como que faz para entrar em contato com você? Pessoal, Perfeito. tem mais Meu alguma Instagram. dúvida? Se ficou mais alguma dúvida, vai mandando, pessoal. Meu Instagram é Rafael Ribeiro Hipnoterapeuta, tá? Meu contato tem no Google também, é só digitar Rafael Ribeiro Hipnoterapeuta no Google. Dá para você ver avaliações de pessoas que já passaram, dá para você ver o meu telefone, o meu endereço, tá? E dá para acompanhar também no meu Instagram, onde tem muito conteúdo, tá? Todo dia da semana tá saindo conteúdo, onde muitas pessoas falam, me identifiquei com isso, é verdade. Aqui, ó, a Ana Luísa mandou aqui, ó, Rafael Ribeiro, hipnoterapeuta. Pessoal, Obrigada, Ana. só clicar e seguir. A tua página é muito legal. Você tem uns conteúdos bem bacana, bem informativos, muito generoso em passar informações. E, na verdade, Carmen, também quero deixar um elogio demais para duas pessoas que estão aqui. Uma que é a Ana Luísa e outra que é a Amanda, tá? Que são duas pessoas geniais. São dois braços direitos que eu tenho. Que Assim, então, legal, que são duas legal, pessoas que legal. queridas demais, super competentes. Então, tenho que dar um mérito para elas também, né? Eu vou usar um pouquinho, né? Falei para vocês depressão e ansiedade, você tem cura, e você falou que realmente nós não podemos usar a palavra cura, mas a gente pode. As pessoas, né? A gente tem uma questão aí, como que fala? Uma linha que fala, né, que nós teremos outras vidas, né? De vidas que têm vidas passadas e nós teremos vidas futuras. Teorias à parte, a única coisa que a gente pode provar realmente é que a gente tem esse momento. Nós temos o aqui e agora. A única coisa que né, a gente pode falar com certeza, né, é assim, eu tenho essa vida. E uma coisa que eu falo para as pessoas, eu atendo muitas pessoas que ficam olhando para o pai, para a mãe, tal, que estão com problemas seríssimos, às vezes têm dificuldades para buscar ajuda, e eu falo para elas assim, tem uma coisa que eu falo, e aí é onde elas acabam amolecendo. Eu falo assim, você vai deixar esse fardo para os seus filhos?
Porque o que você não tratar hoje, não importa de onde veio, mas se você não tratar hoje, você está deixando essa herança para os seus filhos. Se você tem depressão, os seus filhos estão aprendendo isso. Eles estão aprendendo esse padrão de comportamento, a lidar com a vida dessa forma. Se você tem ansiedade, seus filhos estão aprendendo isso. E provavelmente vão ensinar para os netos. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: você vai deixar essa herança para os seus descendentes? Se você não quer fazer por você, teu filho, tua filha, teus netos, não merece que você faça isso? Não merece que você busque ajuda? Não merece que você faça de tudo que estiver ao seu alcance para sair dessa situação? Pensa nisso. Carmen, isso que você falou é muito verdade. Rafa, e esse negócio de ir para outras vidas e tal, eu falo, gente, essa vida aqui tem bastante problema. Nós vamos resolver onde que tiver que seja, mas essa vida aqui tem bastante problema. E tem pessoas também que me falam assim, ai, Rafa, eu vou passar com você, deixa só eu melhorar. E deixa eu te contar uma coisa. O que fez com que você chegasse na atual situação? Não foi a sua questão emocional? Então, isso é muito normal, tá, Carmen? Porque é normal do ser humano. Nós queremos ter antes de ser. E isso não acontece nem no dicionário, tá? Sempre. Primeiro seja, depois tenha. As pessoas falam, Rafa, eu não consigo vender, eu não consigo fazer. E sabe o que não vende? Não vende esse cantinho de olho aqui para baixo. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa entra, aí entra e falar com quem tá aqui, ou quem tá com aquele olho pronto para vencer. Você não tenha dúvida. O ser humano, a gente vai pelo que atrai. As microexpressões faciais estão falando antes de você, tá? Então, mude primeiro. Tire essa mentira. Lembrando que mentira não é o sentimento de hoje, é sim a raiz dele. O que você sente hoje é real. O motivo lá atrás veio de uma mentira que nós absorvemos, tá? Eu absorvi para mim uma culpa que jamais foi minha. E assim é com outras pessoas, às vezes é uma culpa, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma solidão, um vazio. E eu vou te falar, você nasceu, você tem que estar aqui. Porque olha só, a grande maioria que vai ver a gente aqui, Carmen, já passou dos 20 anos aqui. E se você passou de mais dos 20 aqui na Terra, você já é considerado um sobrevivente. Tá? Sim, nosso antepassado não chegava nessa idade. Exato. Com todos os motivos que você tinha para não estar, se você tá, você é importante, você tem propósito, você tem missão, só que é para viver corretamente, para viver bem. É para isso que você está aqui. Viver bem. Passa de tudo para viver bem, gente, porque a gente só tem esse momento aqui. Passa de tudo para viver bem. Tá tudo bem. Rafa, querido, tá convidado para retornar. Muito obrigado, Carmen. Carmen, obrigado demais por abrir as portas aqui, né? Por toda essa liberdade de falar aqui. Muito obrigado mesmo. Nossa, é muita generosidade. A gente está aprendendo muito. Ficou alguma coisa que você não falou, que você gostaria de falar? Olha, a princípio não, né? Mas caso tenha ficado algo mal entendido ou que você queira entender mais, me manda um direct. Tá? Rafael Ribeiro, hipnoterapeuta, manda lá que eu respondo. Show. Eu quero agradecer muitíssimo, de coração, a sua generosidade. Está convidado para retornar outras vezes. Muito obrigada por essa generosidade mesmo, por compartilhar seu conhecimento, seu tempo. E muito, né, eu convidei, você foi extremamente solícito, generoso. Eu só tenho que agradecer. Agradecer as pessoas que estão aqui, a todos que participaram com a gente, né? Bastante gente aqui, estão enviando aqui recados, que adoraram, que gostaram, e muito, muito, muito legal, Márcia, show, dinamismo total, show, foi muito bom, que bom, a gente fica super feliz, e é isso. Pode se despedir, Rafa, então, por favor. Pessoal, muito obrigado por vocês que estiveram presentes e por você que está assistindo depois, e vocês sempre vão ser muito bem-vindos. E a escolha só tem que ser uma só. Escolha por você. É isso que tudo depende da sua escolha. Escolha por você porque você merece. Porque você veio aqui, você veio para vencer. Para você ter uma vida boa. Tudo que aconteceu, muitas vezes já está no passado, era só para aprender. Essa dor, joga fora. Vive com esse aprendizado. É isso que vai te fazer grande. E se a sua dor for grande, o seu propósito é maior ainda. Exatamente. Quanto maior a dor,
maior a sua missão de vida, né? Mais você pode compartilhar o bem com as outras pessoas. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo o pessoal. Muito obrigada pela participação. Compartilhem essa live. Eu vou deixar aqui salva. Peço para vocês compartilharem, para vocês assistirem novamente. E se tiverem dúvidas, conversem com o Rafael. Ele é super solícito em responder. E muito obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada a todos. Eu estou encerrando a live. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.